E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, preparadíssimo. Hoje o tema é um que eu sei que muita gente fica pensando, sabe? A volta de Jesus. Ah, com certeza, né? Mexe com a gente. Chicão. A gente vai se basear em um livro que usa tanto o Antigo Testamento quanto o Novo para entender melhor o que a Bíblia nos diz sobre esse dia. A gente vai tentar desvendar tudo. Por que essa volta é tão importante, as promessas de Deus ligadas a ela, e como isso tudo se encaixa no plano divino. Para Israel, para os gentios, para todo mundo. Exatamente. Mas antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum episódio e compartilhem com os amigos. E deixem sugestões de livros nos comentários, a gente adora saber o que vocês querem ver por aqui. Essa aí, a participação de vocês é muito importante pra gente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho é: por que a volta de Jesus deveria ser tão importante para nós cristãos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que já me chamou a atenção nesse livro foi a dedicatória. O autor dedica a obra para quem está preparando a igreja para esse momento. Que legal, ele já coloca isso como uma missão, né? Não é só teoria, é um chamado pra viver de um jeito específico. Isso. Ele faz uma comparação muito interessante. Muitos cristãos tratam o dia da salvação como um casal que comemora bodas de casamento. E é algo importante, mas que já passou. Isso. Mas, na verdade, a gente deveria ser como noivos, sabe? Ansiosos pelo grande dia, pela cerimônia. Faz muito sentido, a gente fica na expectativa. E aqui entra a pergunta: será que eu realmente vivo pensando na volta de Jesus, como isso mexe com as minhas ações no dia a dia? Boa pergunta. É pra fazer a gente refletir mesmo. E o autor usa uma frase do John Piper que é forte: tirar a segunda vinda destrói a ideia da salvação. Nossa, que forte, é central mesmo. Mostra como esse evento é o ponto principal da nossa fé. Sem dúvida. E para entender a volta de Jesus e o fim dos tempos, a gente precisa voltar para as bases, as promessas de Deus, as alianças. É como um quebra-cabeças gigante. Exatamente. A gente junta as peças para entender a imagem completa. Que uma peça fundamental são as promessas que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, pai da fé, né? Tanto para Deus quanto para cristãos. Sim, e Deus fez 3 promessas principais para ele. Que continuam importantíssimas hoje em dia, né? Com certeza. A primeira é que Deus formaria uma grande nação a partir dos descendentes de Abraão, a nação de Israel. A segunda é que eles herdariam a terra de Canaã, a terra prometida. Para sempre. E a terceira, mais impactante, é que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão e seus descendentes. Deus já mostrando ali seu plano de alcançar o mundo inteiro. E o que me deixou de boca aberta foi a interpretação que o autor faz de Gênesis 12.3, aquele versículo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É mesmo, uma promessa universal. Ele vê isso como a primeira pregação do evangelho para os gentios. Caramba, é verdade. Deus já anunciando ali seu plano de salvação para todo mundo. Que incrível. E é importante lembrar que essas promessas não são eventos isolados. Nós estamos todos conectados, né? Sim, fazem parte de um plano divino, que está em movimento desde o começo da história. Deus está conduzindo tudo para um clímax. Mas aí surge uma dúvida. Depois de fazer essas promessas maravilhosas, Deus estabelece a lei mosaica. Com todas as leis, os mandamentos. E as consequências, né? Bênçãos e maldições. A lei trouxe um peso, né? Sim. E como a gente conciliaria isso? Deus prometeu bênçãos e terra para Israel, mas eles viveram exílio, a destruição do templo, tanto sofrimento. Será que Deus falhou em cumprir suas promessas? Essa pergunta é muito comum. E para explicar essa aparente contradição, o autor usa a analogia do noivado. Interessante. Ele diz que a lei mosaica era como um noivado, um compromisso formal que selava a aliança entre Deus e Israel. Mas ainda não era o casamento em si. Isso. Ainda não era a plenitude do relacionamento. A união completa que só viria depois. Então a lei era tipo uma fase de preparação, de amadurecimento para Israel. Exatamente. E essa fase apontava para algo muito maior que estava por vir. E para entender essa progressão, a gente precisa olhar para os profetas. Os profetas do Antigo Testamento. Sim. Jeremias, Oseias, eles já falavam de uma nova aliança, um novo pacto que Deus faria para o seu povo, capaz de resolver a tensão da lei e começar uma nova era. E a gente sabe que essa nova aliança se cumpre em Jesus. É nisso que a gente crê. Mas o que me surpreendeu foi que o autor diz que essa nova aliança não substitui as promessas feitas a Israel. Essa é uma visão diferente. Ele diz que ela, na verdade, as torna possíveis. Como assim? Ele argumenta que a morte de Jesus na cruz cumpriu a lei mosaica em favor de Israel. Que interessante. Me lembra daquela cena em Gênesis 15 com os animais sacrificados, sabe? Sim. Deus passando por entre os animais, assumindo o compromisso da aliança. Isso. O autor sugere que Jesus, ao morrer no nosso lugar, fez o mesmo. Se colocou entre os sacrifícios, assumindo a maldição da lei para libertar Israel.
É uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma ouvir. E como isso se conecta com a justificação pela fé? A ideia central do apóstolo Paulo. Boa pergunta. Para Paulo, ser justificado pela fé significa que Deus nos declara justos, não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus, que morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Exatamente. E o autor argumenta que a morte de Jesus também foi o cumprimento da lei para Israel, libertando o povo da maldição que veio pela desobediência. Ele chega a dizer: a salvação nacional de Israel vai significar o fim das maldições da aliança. É mesmo. Nossa. Isso muda a nossa forma de pensar sobre o fim dos tempos, né? E sobre o papel de Israel nesse plano. Muda completamente. Mas ainda temos muito para desvendar, né? Acho que é muita coisa para uma parte só. É verdade, tem bastante coisa ainda. Que tal a gente continuar essa conversa na segunda parte do nosso mergulho? Com homenagem. A gente volta para desvendar mais mistérios. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho sobre a volta de Jesus. Ufa. A primeira parte foi intensa, hein? Muita coisa para digerir. É verdade. Vimos como a volta de Jesus é o ponto central da nossa fé, a importância das promessas de Deus para Abraão, como a lei se encaixa, e a nova aliança que temos em Jesus. E o papel da igreja, né? Como uma embaixada do reino de Deus aqui na Terra. Isso. Mas agora preparem-se, porque vamos entrar em um dos livros mais misteriosos da Bíblia. O Apocalipse. E o autor usa ele para mostrar como a batalha entre o bem e o mal vai ficar ainda mais forte nos últimos tempos. O Apocalipse para muita gente é assustador, né? Cheio de símbolos. Causa medo e confusão. Mas o autor nos ajuda a entender, conectando as imagens e símbolos com as promessas de Deus e com a história da salvação. E uma figura central do Apocalipse é o dragão, né? Que representa Satanás. Inimigo de Deus. E logo no capítulo 12 a gente vê ele tentando devorar o filho da mulher que representa Jesus. Nossa, que forte. Desde o nascimento de Jesus. Satanás odeia Jesus e quer destruí-lo. E essa fúria só aumenta quando ele é expulso do céu e jogado na terra. Ele sabe que vai perder, né? Que a derrota é certa. E por isso ele despeja toda a sua raiva contra a mulher, que representa Israel. É de arrepiar. O texto diz que ele vomita água, como uma inundação, para tentar levar Israel embora. Mas Deus protege seu povo numa batalha épica. De tirar um fôlego. Mas com um significado espiritual muito profundo. E essa fúria contra Israel mostra a estratégia de Satanás. Ele quer impedir as promessas de Deus se cumprindo. Entendi. Se ele destruir Israel... Ele atinge o coração de Deus. Israel é o povo escolhido, o tesouro de Deus. Faz sentido. Se Deus não cumprisse suas promessas para Israel, como a gente ia confiar aqui, ele vai cumprir para nós. É por isso que a batalha espiritual por Israel é tão importante. E a gente, como igreja, também somos alvos, sabia? É mesmo? Sim. Quando nos unimos a Cristo, viramos parte do povo de Deus, herdeiros das promessas e participantes dessa batalha. Caramba. Mas Deus nos chama para ser um escudo para Israel também, né? Sim. Orar por eles, lutar contra o mal que tenta destruí-los, que é responsabilidade. Mas o autor lembra, o alvo principal do ódio de Satanás não é a igreja, é Israel. Exato. A perseguição que a gente enfrenta faz parte do plano de Deus. É para nos purificar, nos fortalecer. Isso. Como ouro no fogo, sabe? O sofrimento nos aproxima de Deus. Por mais difícil que seja. O inimigo quer usar perseguição para nos desanimar, para a gente duvidar do amor de Deus. Mas a história mostra que ela só fortalece a igreja. E faz ela crescer. Mas o autor alerta. A perseguição nos últimos tempos vai ser muito pior do que tudo que já vimos. Ele fala da grande tribulação, um período de sofrimento terrível. O anticristo governando o mundo, perseguindo quem não o adorar. Que merda. Mas mesmo nesse caos, o autor mostra que a igreja tem um papel fundamental. Continuar pregando o evangelho. Levar as pessoas a conhecerem Jesus. No Apocalipse, capítulo 7, tem uma multidão de todas as nações que serão salvas durante a grande tribulação. É como se as trevas fizessem a luz de Cristo brilhar ainda mais forte, atraindo mais gente para a salvação. É uma imagem poderosa. Mas como a gente se prepara para tudo isso? Passa a tempestade que está vindo. O autor nos leva de volta para os ensinamentos de Jesus em Mateus 24 e 25. Jesus fala dos sinais da sua volta e de como devemos viver nesse tempo de espera. É verdade. E ele fala muito sobre amar e cuidar dos pequeninos, né? E o autor conecta isso ao povo judeu. A gente já falou da fúria do dragão contra Israel. E Jesus diz que a forma como tratamos o povo judeu mostra como estamos preparados para sua volta. No julgamento das nações, Jesus vai ver como cada uma tratou o seu povo. É um chamado para repensar a missão da igreja. Não é só pregar o evangelho, mas preparar as nações para a volta de Jesus, ensinando a amar e cuidar de Israel. Não podemos ficar parados esperando, né? Temos que agir. Ser embaixadores de Deus, construir pontes de amor e esperança num mundo cada vez mais dividido. E essa missão fica ainda mais urgente quando olhamos para o mundo hoje, né?
Guerras, crises, perseguição. Parece que a volta de Jesus está cada vez mais perto. É como se o mundo estivesse em trabalho de parto. Se preparando para uma nova era. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Temos que anunciar a esperança da volta de Jesus. Mostrar que em Cristo existe um futuro de paz e justiça. Mas ainda não chegamos ao fim, né? Ainda não. Na próxima parte, vamos explorar a glória que nos espera depois da tempestade, a Nova Jerusalém. Nossa, pessoal, chegamos na última parte do nosso mergulho. Já falamos de tanta coisa, né? A importância da volta de Jesus, as promessas de Deus, a nova aliança, o papel da igreja. É a fúria do dragão contra Israel, a grande tribulação. Mas vimos também que mesmo com essa batalha espiritual rolando, Deus está no controle. E tem um futuro incrível para quem o ama. É isso aí. E para fechar com chave de ouro, o autor nos leva para um dos lugares mais lindos da Bíblia, a Nova Jerusalém. A cidade santa, que desce do céu toda gloriosa, para ser a morada de Deus com o seu povo. Imaginem só, ruas de ouro, portas de pérola, um rio cristalino, a beleza do céu aqui na terra. De tirar o fôlego. Mas o que me impressiona é que essa cidade não é só um lugar físico, bonito. É muito mais que isso, né? Ela representa a união perfeita entre Deus e a humanidade. O ponto alto da história, o plano de Deus se realizando. Exatamente. O autor nos leva para Apocalipse 21 e 22, onde a gente encontra a descrição da Nova Jerusalém. E lá no capítulo 21, versículo 3, tem uma frase que diz tudo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Que lindo! Viveremos para sempre na presença de Deus, sem nenhuma barreira. A intimidade que a gente sempre sonhou. E o mais legal, a Nova Jerusalém não vai ter templo. É mesmo? Por que não? Porque o próprio Deus e o Cordeiro serão um templo. Nossa, que forte. É como se a presença de Deus iluminasse tudo, né? A cidade inteira vira um santuário. E o autor destaca algo incrível. A Nova Jerusalém não tem mais morte, tristeza, dor, choro, nada disso. Uau. É difícil até de imaginar como vai ser. Mas o autor nos incentiva a usar a imaginação. A gente pode contemplar a grandeza do que Deus está preparando. Isso não é só um devaneio, né? Não, é combustível para nossa esperança. Saber que essa glória nos espera nos dá força para viver aqui como cidadãos do reino. É isso aí. Buscar os valores do céu aqui na terra. A Nova Jerusalém é como um imã que nos atrai para cima. Nos inspira a viver diferente, buscar a justiça, amar uns aos outros. E espalhar o evangelho com coragem. Essa esperança não é algo distante, é uma realidade. Se manifesta em cada ato de amor, compaixão, justiça que a gente pratica. A Nova Jerusalém já está sendo construída nos nossos corações, nas nossas comunidades. Cada vez que a gente escolhe viver como Deus quer. E essa construção não termina com a morte e continua pela eternidade. Apocalipse 22.5 diz que reinarão para todos sempre. Vamos viver para sempre na presença de Deus, na sua glória, participando do seu reinado, é o nosso destino se cumprindo. E essa promessa não é só para a gente, é para toda a criação. Em Apocalipse 21.1 está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mal já não existe. Tudo. Imagina só, a criação restaurada, livre da maldição do pecado, glorificada por Deus. O universo inteiro respirando aliviado, se alegrando na glória de Deus. É um final épico para nossa jornada. A Nova Jerusalém é a promessa de um futuro glorioso. A certeza de que o bem vence o mal, o amor vence o ódio, a vida vence a morte. E essa esperança nos dá força para viver o presente com coragem, fé e amor. A gente sabe que está caminhando para um destino extraordinário. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na volta de Jesus. Esperamos que essa jornada tenha inspirado vocês a conhecer mais a palavra de Deus, fortalecer a fé. E viver como cidadãos do reino, na expectativa da volta gloriosa do nosso Rei, Jesus Cristo. A conversa não termina por aqui. Compartilhem suas ideias, dúvidas, suas experiências nos comentários. E até a próxima, aqui no Fé em Letras.